Quero agradecer a todos que estão conosco hoje. Queria apresentar a minha família um pouquinho. Aqui é minha família já há muitos anos, quando tivemos, isso era 1958, no mês agosto. Este é meu pai e eu no braços dele, e quatro dos meus irmãos. Naquele tempo morávamos numa casinha de um vão só. O banheiro estava lá fora. Ah, tinha água na casa, eu acho, já nesse tempo. Mas você pode ver a banheira logo na frente da casa. E éramos muito pobres, mas meu pai sempre nos ensinava a palavra de Deus, reunia a família toda, todas as noites, lendo, ensinando a palavra de Deus todas as noites. E por isso que somos fiéis. Agora somos 9. Aliás, nós perdemos uma irmã, somos 8 filhos. E Deus tem nos abençoado muito, muito mesmo. Eu queria só lhe mostrar essa casinha, e meu pai estava tentando, né, aumentar a casa ali ao lado. Continua essa mesma casa. Meu pai continua morando nessa mesma casa, só que é muito maior agora. Também queria observar que nessa foto tem nós mais recentemente, não é? E nós estamos aqui nessa foto em 2024. Eu e logo de junto de mim a minha esposa, Dona Janete, e eu não sei se consegue ver essa a nossa filha Melissa. Atrás dela é o marido dela, Brian, e os três filhos deles. O mais alto da família é Josias. Ele tem 17 anos e é muito grande ele. Ah, ao lado da nossa filha as duas netas da nossa filha, filhas da nossa filha. A maior é Evelyn e a menor é Audrey. Logo, aquele outro grandão é Jessé, nosso filho, a esposa dele, Courtney, e a netinha Cecília. Nós chamamos de Cici. Eu amo tanto a minha família. Também uma foto mais recente de julho. Este é nosso filho Jessé, a esposa Courtney e o nosso netinho mais novo, pequeno Timóteo. Essa aula de hoje é sobre porque há tantas igrejas, porque existe tantas e tantas denominações cristãs, não é? Eu procurei no Google, eu descobri que existe até 47 mil denominações cristãs neste mundo atual. 47 mil. Imagina, 47 mil denominações. Por que existe tantas igrejas? Um nessa esquina e outro logo na próxima esquina tem outra igreja, não é? Tanto na
Minha cidade aqui nos Estados Unidos e como na sua cidade, no seu povoado, a mesma coisa. Por que isso? Por que tantas igrejas? Interessante também que todos nós usamos a Bíblia. É uma versão diferente, tudo bem, mas é a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, não é? Tudo bem, é traduzido um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Não é mesmo? Nós temos a mesma Bíblia. Todos nós dizemos que seguimos a Bíblia, não é mesmo? Todos nós declaramos publicamente: Jesus é nosso Senhor, não é mesmo? Agora, É, se usamos, seguimos a Bíblia e Jesus é nosso Senhor, por que então temos tantas denominações, tantas crenças diferentes, práticas diferentes? É a mesma Bíblia, é o mesmo Senhor. Nós dizemos que seguimos o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo? Como é que pode ter 47 mil igrejas cristãs? Eu fico chocado porque muitas das doutrinas que temos diferentes são doutrinas fundamentais. Como, como ser salvo, por exemplo, não é? Uma igreja diz uma coisa, outra igreja diz não, não é assim, é outra maneira. Coisas fundamentais, como você sabe muito bem, existem doutrinas que entram em choque, não é? Doutrinas contrárias. Como pode? Fundamentais e contrárias. Isso não deve ser, será? Ou então é uma coisa boa para ter 47 mil denominações neste mundo? E por que há tantas igrejas? Talvez cada um de nós poderíamos dar a nossa opinião por que tantas igrejas, mas o que é que Deus pensa sobre isso? Ele gosta? É muito bom ter muitas igrejas que ensinam coisas diferentes e praticam coisas diferentes, não é? Mas qual é a causa disso? O que é que Deus quer? O que é que Jesus quer sobre isso? Veja, a palavra denominação vem da palavra nome, dar um nome, não é? Adotar um nome específico para poder nos distinguir uma igreja contra a outra, para dividir, para claramente dividir as igrejas, as denominações. Não, nós não somos os uh, testemunhos de Jeová. Não, nós não somos católicos. Não, não somos batistas, não é? Nós somos da nossa denominação. Eles são diferentes. Então, denominar-se significa adotar um nome para nos distinguir de todos os outros, para nos diferenciar de todos os outros. Lembre-se comigo, em João 17, versículo 20 e os versículos em diante, fala, Jesus está com os 12 apóstolos somente. Inclusive, observa que Jesus está somente com os 12 apóstolos em João
13, 14, 15 e 16 e 17. 5 capítulos que é só Jesus com os 12 apóstolos, não é? E Jesus começa a orar. E orando, ele chega a um ponto que ele está orando pelos 12 apóstolos, pois eles vão assumir o trabalho deles, ser testemunhas para Jesus em todo o mundo, até os confins da terra, não é? Depois Jesus começa a orar por outras pessoas. Veja quem é. Minha oração não é apenas por eles, os 12 apóstolos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Estamos lendo a mensagem do apóstolo João, não é? E crendo, eu espero. E então ele diz: não estou orando somente pelos 12 apóstolos, mas ah, também aos que vão crer em mim por causa da pregação das cartas dos apóstolos, para que essas pessoas. Eu sou uma daquelas pessoas. Eu creio em Jesus através das palavras escritas pelo apóstolo João, por exemplo. É, e Jesus está orando por você e eu. Aqueles que acreditam, creem em Jesus por causa das palavras dos apóstolos, para que todos que creem em Jesus sejam um. Que sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Interessante, muito interessante, que Jesus está orando por você e eu. Você vai naquela igreja ali, naquela denominação, eu vou em essa igreja aqui. Nós não ensinamos a mesma coisa. Nós não praticamos a mesma coisa. Nós temos autoridades diferentes, não é? Eu tenho o fundador da minha igreja e você tem o fundador, talvez o grupo de líderes que forma a sua igreja. Nós temos autoridades diferentes. Em alguns casos raros, nós temos escrituras diferentes, não é? Algumas pessoas têm outras alianças de Jesus, não apenas a Bíblia, mas são poucos, são raros. Nós, Jesus está implorando ao Pai, por favor, que nós, você e eu, sejamos um, como Deus e Jesus são um. Dele a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, plena, completa unidade. Por quê? Para que o mundo saiba que tu, Deus Pai, me enviastes e os amastes, e Deus Pai amastes os que creem, você e eu, como igualmente me amastes. Jesus está implorando ao Pai pela nossa unidade, mas veja,
Nós não somos unidos. Muito pelo contrário. Somos muito divididos. Eu espero que respeitamos uns aos outros, mas, como você sabe muito bem, pelo menos não sempre vemos nem concordância, nem unidade e nem respeito uns pelos outros. Ele disse que precisamos ser muito unidos para que o mundo também creia. Para que o mundo creia que Jesus é de Deus, não é? Agora, agora mesmo, em nosso mundo hoje, as pessoas fora da igreja, perdidas, olham para o cristianismo e vão ver unidade? Não. Eles veem uma igreja nesse canto, naquele outro canto tem outra igreja. Por que não são unidos? Porque não é uma igreja. Porque existe 47 mil denominações. Pergunta: Deus quer 47 mil denominações cristãs? Jesus quer muitas denominações cristãs ou quer unidade? Temos unidade ou não temos unidade? Você pode ver, todos nós podemos ver que não há unidade. Pelo contrário, há grande divisão, não é? Grande divisão. Quando o mundo olha para nós, eles não veem unidade. A nossa unidade deve ser tão forte que as pessoas fora da igreja também querem unir conosco. Mas nós não somos unidos. Nós criamos um nome específico para nos denominar, para ser distintos de todas as outras 47 mil, não é? Nós nos dividimos. Foi nós que fizemos. Não foi eles, aqueles, foi nós. Nós que estamos criando essa divisão. Eles não podem olhar para nós e dizer, uau, eles se amam tanto, pois se fôssemos amar um ao outro tanto, não seria muitas denominações diferentes. Agora veja o exemplo de unidade que Cristo quer. Conhecemos em Atos capítulo 2, logo no início da igreja, o primeiro dia, Atos 2, capítulo 40, 2, versículo 42 a 44, eles se dedicavam ao ensinamento dos apóstolos. O que é que eles faziam a maior parte do tempo, dia após dia após dia, todos os dias da semana? Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ninguém mais sabia o que Jesus queria na sua igreja, no seu Novo Testamento. Eles sabiam muito bem sobre o Velho Testamento, mas não conheciam ainda. O Novo Testamento só começou no dia de Pentecostes, em Atos 2. Se dedicavam a os ensinos dos apóstolos. Número 2, se dedicavam à comunhão. Comunhão é o quê? Comunhão é falar uns aos outros, fazer amizade,
conhecer bem uns aos outros. Comunhão. Eu gosto de comunhão. E você? Eu espero que sim. Eles se dedicavam à comunhão. E o que é que eles faziam durante esse tempo de comunhão? Bem, primeiro, estudavam, os apóstolos ensinavam. Também De, nós de, vemos que eles faziam parte de refeições juntos. Comiam, partiam o pão, né? Que era a expressão de tomar uma refeição juntos. E que mais eles faziam? Oravam, não é? Então, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por quem? Por quem? Pelos apóstolos, não por todo, por os apóstolos, que vamos estudar um pouco mais tarde. Eh, Todos os que criam mantinham-se unidos, unidos, mas unido mesmo. Eles tinham tudo em comum, tudo em comum. Uau! O que foi que os apóstolos estavam ensinando a essas pessoas que os levaram a ter tudo em comum? Obviamente, estava ensinando sobre o amor uns pelos outros, não é? Era uma coisa muito impressionante. Todos da cidade estavam vendo e eles falavam, né? Eu também quero isso. Eu quero, né? Essa família muito unido, amavam-se uns aos outros tanto que, né? Capítulo 4 diz que eles nem consideravam as coisas deles como se fosse deles. Não, essa é a nossa casa. Essa é a nossa bicicleta, não é? Eles vendiam as suas propriedades e casas para todos comerem, não é todos os dias. Pois a maioria, pelo menos um grande número deles, não moravam em Jerusalém. Eles moravam fora. Mas quando tudo isso aconteceu, eles ficaram tão, né, unidos que, uau, tão unidos que qualquer pessoa de fora pensava assim: eu quero fazer parte dessa igreja também. Eu quero fazer parte de uma igreja, de uma família que se ama tanto assim, não é? Como Jesus ama. Também o apóstolo Paulo estava falando aos cristãos novos, um pouco novo convertidos, não tinham muito conhecimento bíblico, mas estavam crescendo. Eles tinham poderes milagrosos, mas em 1 Coríntios 1, versículos 12 a 13, Paulo começou a falar com eles sobre a unidade entre os cristãos. Ele disse: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. Concordem que nas coisas que falam. Concordam nas coisas que falam. Hoje em dia, nós não fazemos isso. Muito pelo contrário. Nós vamos numa igreja, eles ensinam uma coisa, nós vamos na outra igreja, logo na próxima esquina, e eles ensinam outra coisa e praticam outras coisas. Eu suplico que concordam nas coisas que falam para que não haja divisão entre vocês. Mas, infelizmente, há divisão entre nós. Ele diz que não haja divisões entre vocês, e sim que
todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Pensamos, sentimos a mesma coisa, ensinamos, falamos a mesma coisa, não é? Meus irmãos, eu fui informado com algumas pessoas da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, ele é mais eloquente, né? Paulo fala como algum caipira, não é? Apolo não, ele é muito, né? Fala com aquela voz bonito e sei lá. Outro diz, eu sou de Pedro, né? E outros dizem, eu sou de Cristo. E Paulo pergunta aos cristãos, dizendo: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em seu favor? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Não. Então, por que essas divisões? Por que ensinando coisas diferentes? Por que divididos? Uau! Paulo falou coisas bem fortes. Ele diz: lute para preservar a unidade, não é? Lute, Efésios 4, o capítulo sobre unidade, não é? Efésios 4, 1 a 3, ele diz, como prisioneiro no Senhor, ele já foi preso e escreveu várias cartas dele na prisão. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes. Uau! Vocês sabem muito bem que ser humilde, se humilhar, é absolutamente necessário para ter unidade. E você também sabe que a maior motivo de ter 47 mil igrejas é porque nós não temos humildade. É o nosso orgulho que nos leva, vamos começar a nossa própria igreja. Assim, nós vamos arrecadar os dízimos, dizem, né? A maioria. Não é a maioria? É, a maioria querem fazer igreja do jeito que eles querem fazer e receber todos os dízimos para eles mesmos. Não é por isso que existe. Sei, há muitos outros motivos, mas um dos motivos é porque pessoas são muito orgulhosas e muito arrogantes, não são humildes, não se humilham, muito pelo contrário, são orgulhosos, arrogantes, gananciosos. Muito Vencido para voltar, ainda encontrou a faísca. não é verdade? É, é a verdade. Seja completamente humildes e doces. Nós temos que nos arrepender e perceber, nós não somos tão doces um com o outro. Pelo menos, não sempre. E seja pacientes. Nós não temos paciência uns com os outros, cristão com cristão, uma denominação com outra denominação, suportando uns aos outros. O problema é que nós não suportamos uns aos outros como devemos. Com amor, infelizmente, não amamos aquela outra denominação, né?
aquela outra denominação na próxima esquina, não gostamos deles, e eles não nos gostam, praticamos e pregamos coisas diferentes, não é? Ah, então, Paulo disse: façam todo o esforço, não um pouco, nem mesmo muito esforço, todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não temos paz entre nós. O que temos é conflito. Ensinamos as coisas diferentes, praticamos as coisas diferentes, não temos nada a ver com vocês, vocês não têm nada a ver conosco, muitas vezes, pelo menos. Talvez seja principalmente por nosso orgulho e ganância. Vê se não é. Talvez seja porque não façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Talvez não procuramos paz, pois nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não do seu jeito, não é? Decide você como é, mas Jesus une os cristãos em um só corpo, pois ele diz em Efésios 1, 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas. Jesus é cabeça de tudo, todos, para a igreja, que é o seu corpo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que encha todas as coisas em todo e qualquer circunstância. É Jesus. É Jesus. E a igreja dele é o corpo dele. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Agora, por favor, deixa, deixa Jesus falar. Está disposto? Em Efésios 4, versículo 4 a 6. Eu imploro, deixa Jesus dizer: há um só corpo. Há uma só igreja. A igreja dele, o corpo dele. Há um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Nós todos temos o mesmo batismo. Um só Deus e Pai de todos nós, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Você acredita que há um só corpo, uma só igreja? Ou você acredita que há 47 mil igrejas? Jesus diz que há um só. Deus diz há um só corpo, uma só igreja. Você diz o quê? Vamos lutar para fazer de tudo para manter a unidade, não é? Diz Jesus, diz Deus. Há uma só igreja. Sim, eu sei que o Google diz que há 47 mil igrejas. Eu não sei o que você diz, mas eu sei que Jesus diz que há uma só igreja, um só corpo. O que você acredita?
no homem, que diz há 47 mil, ou em Deus, em Jesus, que diz há um só? Qual que você escolha? O que o homem diz ou o que Deus diz? Estávamos vendo, há uma só igreja. Bom, todos nós sabemos claramente que há muitos, talvez 47 mil igrejas. Mas para nós que estamos em Cristo, há uma só. Nós que estamos em Cristo, há um só. Essa linguagem, né, é usado em outras palavras na Bíblia, outros lugares na Bíblia. No 1 Coríntios 8, 4 a 6, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Como ele estava dizendo, há uma só igreja. Mas não, nós sabemos que há muitas igrejas, muitas denominações cristãs. Não, todavia para nós há uma só igreja. Não é o que a sua Bíblia diz? É. Tem os homens dizem que há 47 mil igrejas. Deus diz que existe uma só. Qual tem razão? Conhecemos bem a história, ou talvez não tão bem, a história da igreja, das igrejas que iam crescendo mais e mais. A igreja do Novo Testamento começou com o fundador Jesus. Ele mesmo disse em Mateus 16, versículo 18, eu farei a minha igreja, Jesus disse, não é? E ele começou a igreja dele no dia de Pentecostes, em Atos 2, no ano aproximadamente 33, na cidade de Jerusalém. Há uma igreja. Essa é a única igreja, diz Jesus. Eu vou edificar a minha igreja. E depois, muitos anos, né? 300 a 600 anos, oficialmente não começou, oficialmente até 606, mas que vemos um pouco mais tarde sobre 606, mas começou oficialmente por Constantino, o imperador, não era uma religião, era política, não é? Pois quem começou foi o imperador. E ele colocou Bonifácio III como primeiro papa. Ele era o primeiro papa naquele tempo. Só anos depois que eles começaram a dizer: oh, não, não, desculpe, Pedro foi o primeiro papa, não é? Eles mudaram de ideia. Mas isso começou lentamente. Por isso é muito difícil colocar uma data específica, pois as mudanças vinham lentamente, tão lentamente que nem perceberam mudanças. Isso continua aí até hoje. Então, a Igreja Católica não começou com Jesus como o fundador. Tinha o Constantino, imperador, que era o fundador da Igreja Católica, e Bonifácio, o líder supremo, não, na realidade foi o imperador, né? Mas primeiro papa naquele tempo era Bonifácio III, e isso começou em Roma, não começou em Jerusalém.
Depois de muitos séculos, não é? Surgiu um padre católico, Martinho Lutero, que estava zangado com as doutrinas e práticas da Igreja Católica. Ele criou uma lista de 95 protestos. Aí ele pregou na porta grandão lá no catedral onde ele pregava, no ano 1517. Isso foi na Alemanha e também em Inglaterra. E quando aconteceu isso, veja o que estava acontecendo. Pode me ajudar, eu sempre esqueço o nome. Quando a Igreja Católica vendia permissão para pecar, não é? Quer cometer adultério, não é? Vá para o padre e paga, né, preço e pode adulterar com quem você quiser. É, vendiam pecado. Não, não existe isso na Bíblia, é claro, e Martinho Lutero ficou zangado, isso não pode. Mas existia outras doutrinas, 95, baseado principalmente no assunto de nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Mas a Igreja Católica, naquela época, voltava muito para o Velho Testamento e não só para o Novo Testamento. E foi, então, por isso, ah, mais e mais afastado da Igreja do Novo Testamento. A Igreja no Velho Testamento era muito salvação por obras, não é? Como sabemos, uma igreja muito legalista. Se você vai ser salvo, você vai ter que pagar, não é? Obedecer perfeitamente, senão não pode ser salvo. Você só pode ser salvo obedecendo, fazendo obras de amor. Aí você pode ser salvo, não é? Pagando pelos seus pecados por obras boas. Legalismo, pagando pelas seus pecados pelas obras boas. Nunca foi assim na Bíblia, nem no Novo, nem no Velho Testamento. Nunca foi assim. Mas parecia, não é? Parecia. Nunca era. Então, no fim, quando Martim Lutero morreu em 1535, quem levantou e começou a corrigir a igreja, né, achou erros na doutrina da igreja luterana. Eles, então, tentando corrigir, mudaram várias coisas e acabou João Calvino começando a igreja episcopal e presbiteriana, não é? No ano, justamente no ano que Martim Lutero morreu. Isso na Suíça. Depois, anos depois, João Smith começou a denominação batista, que hoje, até hoje, é uma igreja, uma denominação extremamente grande em todo o mundo. No ano 1609 até 1644, na Inglaterra, como você sabe, agora existe em toda a planeta Terra. Depois, 1739, João Wesley começou a igreja metodista. Metodista. Metodista porque eles tinham um método como ser salvo. Ouvir o evangelho, crer no evangelho, se arrepender dos seus pecados, ser batizado e viver a vida cristã. Cinco pontos, cinco
pontos era o método dessa igreja. Inicialmente já não tem nada a ver com a igreja metodista hoje. Eles mudaram muito essa doutrina. Isso na Inglaterra, como você sabe, está em Angola, está em Moçambique, está no Brasil, etc. A Assembleia de Deus começou em 1918, já em muitos lugares, mas inicialmente na Suíça. Eu estava em Belém, do Brasil, onde tem a maior igreja da Assembleia de Deus, no Brasil. Dá para reunir de uma só vez aproximadamente 6.000. É uma igreja muito grande, né? Como você pode ver, desde 1900 e alguma coisa começou a multiplicar, não é? Desde 1918 até 2025, agora nós temos 47.000 igrejas. Multiplicou e multiplicou. Por quê? Como? Aquelas denominações que vimos agora são de onde nossas igrejas vieram, não é? Muitas e muitas igrejas agora existem em todo o mundo. Aquela Igreja Universal do Reino de Deus, logo ali na nossa rua. Tem. Muito grande no Brasil, muito grande em Angola, embora o governo angolano os expulsou, né? E agora está, né, deixando eles voltar com outro nome, mas muito grande em Moçambique, não é? As igrejas pentecostais em todo lugar, não é? Agora, qual era a igreja de Pedro? Qual dessas 47.000 era apóstolo Paulo? Qual desses 47.000 é a igreja de Jesus? Todos? Mateus 16, como estávamos falando antes, muito importante, pois é o fundamento da Igreja de Cristo. Quando eu uso essa expressão Igreja de Cristo, eu não estou falando sobre uma denominação hoje. Eu estou falando sobre aquela igreja na Bíblia. Começou no dia de Atos 2, no dia de Pentecostes, não é? Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja. É essa igreja. Não estou falando sobre uma denominação hoje, pois essa igreja não é uma denominação, é a única igreja. Ou, aliás, eu devo dizer, pelo menos estão lutando para ser, pois existem muitos registros diferentes. Uh, eu conheço o registro federal em Angola. Eu estava junto com o fundador da Igreja de Cristo em Angola. É o nome do registro. Não é uma igreja de Cristo como na Bíblia, é uma igreja pentecostal como qualquer outra das igrejas de hoje, não é? Tem seu próprio fundador, seu próprio data de fundação, seu próprio lugar de fundação e todas essas coisas. É, mas veja o que é o fundamento, a fundação da Igreja de Cristo, a igreja na Bíblia, não uma denominação hoje, mas a igreja na Bíblia. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, os 12 apóstolos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros
Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro é o primeiro para falar sempre, pois ele até fala antes de pensar, às vezes, não é? Então, Simão Pedro diz, tu és o Cristo. Uau! Isso é uma declaração muito forte para eles naquele tempo. Para nós é o normal, mas para eles era chocante. Pois apóstolo Pedro, que fala às vezes antes de pensar, essa vez falou perfeitamente bem. Pois lembre-se de que no Velho Testamento, literalmente, por 1500 anos, esperavam a chegada do Messias, do Cristo. O que significa Cristo? A palavra Cristo ou Messias literalmente significa o ungido de Deus, né? Ungir, derramar óleo de azeite na cabeça de uma pessoa, literalmente. Mas para ele, naquele tempo, existia dois significados de, né, ungir uma pessoa. Um era uma prática normal de medicina daquela época, não é? Se alguém está doente, então chama os presbíteros, deixa eles derramar um pouco de óleo, ungir a pessoa, orando por ele, e então Deus vai curar ele. Mas a outra maneira de usar essa expressão, ungir, é como escolher, como Deus escolhe o rei. Só que o rei não é bem o rei como nós pensamos hoje, talvez Chichewa, ou fumo, talvez na sua língua também, não sei. O fumo, ou, né, a pessoa que é chefe do povoado ou da cidade ou alguma coisa. Não, não é este tipo de rei, esse tipo de fumo, mas é o tipo de rei grande. Não, ok. Nós falaríamos a palavra imperador. Não existe outra palavra, eu não conheço, senão a palavra Cristo. Pois o Cristo é acima do imperador. O Cristo é, literalmente, Cristo ou no Velho Testamento. Messias significa aquele que Deus escolheu para reinar sobre todo o povo de Deus para eternidade, para sempre. E seu reino não tem fim, não é? Muitas e muitas profecias no Velho Testamento sobre o Cristo, o Messias. Então, o Messias era acima do fumo da nossa cidade, acima do rei de um país, acima do imperador, ou seja, rei dos reis, fumo dos fumos, não é? Ele é senhor dos reis dos reis. Ele é criador dos reis dos reis. Ele é o criador, ele é dono. Então Pedro está dizendo, tu és o Cristo? Acima do fumo dos fumos, acima dos imperadores, né? Imperador significa o rei sobre todos os reis, ou seja, o rei da planeta Terra. O rei, imperador.
Mas o que significa Cristo? O Rei de Deus, escolhido, ungido escolhido por Deus para ser, né, Rei dos Reis, o Rei dos Imperadores. E então a declaração de Pedro foi chocante. Sim, os discípulos estavam crendo ou não completamente crendo, mas, né, quase crendo. Pedro declarou. O que todos os outros estavam pensando, eu acho que era o Cristo, talvez seja o Cristo, não é? Mas agora Pedro declarou. Vocês dizem, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que significava essa expressão, Filho de Deus, naquele tempo? Bem, vai para João, capítulo 5, versículos 18 a 30 a 23. João 5, 18 a 23. João diz, está contando o que está acontecendo com Jesus. Jesus está ensinando os judeus e dizendo: Deus é meu Pai. As pessoas ficaram chocadas, né? Porque Jesus estava se dizendo: eu sou filho de Deus. Então, eles estavam chegando ao entendimento. Jesus está se igualando a Deus. Jesus está dizendo que ele é igual a Deus. Vamos ver uma outra lição sobre quem é Jesus e vamos ver mais em detalhes. Mas nós estamos vendo que Jesus é igual a Deus. Ou igual como, e nós vamos ver esses detalhes um pouco mais tarde. Mas essa declaração de Pedro é muito forte, não é? Então respondeu Jesus: feliz é Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Agora veja a palavra na língua grega, Pedro, em grego é Petros. Petros, na língua grega, significa rocha ou pedra. Uma pedra que você pega na mão e joga, não é? É uma pedra, é rocha. Mas ele usa outra palavra, dizendo, mas sobre esta pedra, não Pedro, ele usou outra palavra, Pedro. Pedra que é Petra. Não é a pedra que nós pegamos na mão e joga, é Petra, que significa fundamento, não é? Fundamento. Então, ele está dizendo a rocha não é uma coisa, é o que Jesus estava dizendo. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Esta a declaração de Pedro foi a Petra, a fundação sobre o qual Jesus diria: eu edificarei a minha igreja. Sobre esta Petra, fundamento, fundação, vou edificar a minha igreja. Não sobre Pedro. Pedro era um homem que fazia muitos erros, não é? Na hora de provação, eu não conheço ele. Eu já disse que não conheço ele. Eu juro que. Se lembra? Jesus negado 3 vezes com juramento. Não foi sobre Pedro ou Petros, e sim foi
sobre a declaração de Pedro que ele recebeu de Deus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: essa é a fundação da minha igreja. A fundação da igreja de Cristo é o próprio Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Imperadores. Ele é igual a Deus, não é? Este fundamento é tão forte que, uau, né? Que as portas do Hades não poderá vencê-la. Ou seja, ninguém vai poder vencer, nem mesmo a morte, o Hades, nem mesmo a morte vai conseguir vencer a igreja de Cristo. Não, não vai. Morre, mas não morre nunca, não é? Os que morrem estão vivos. Então, ninguém consegue tirar Jesus do trono da igreja dele, pois ele é o Rei dos Reis. Ele é igual a Deus, não é? Veja outro lugar onde aquela mesma palavra Petra é usada em Lucas 6:48. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a Petra, a rocha, não é? Não, nós não estamos falando sobre uma pedra que pega na mão e joga. Nós estamos falando sobre uma fundação, fundamento, que é o próprio Jesus, a autoridade de Jesus. Talvez você conheça Mateus 28, versículo 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda. Quem é este Jesus? Mudando de assunto, talvez você já sabe, como parece Satanás? Como algum dragão vermelho? Como é que ele parece? Não é? Eu imploro que deixa pensar um pouco só para ver que Jesus, que o diabo está chamando as pessoas: venha, siga-me, vamos para o inferno para sempre. Ninguém vai seguir, nem o louco vai seguir. Você sabe disso. Será que ele se apresenta mais como eu, ou você, ou aquele apóstolo, ou profeta, ou pastor? É, é justamente isso que ele faz, né? Ele vem dizendo: Jesus é Senhor. É, eu vou parar aqui, só para dar um intervalo pequenininho e vamos voltar já já. Se Luiz, nós estamos falando sobre como parece Satanás. Como nós sabemos que, primeiro, o 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15, Paulo explicou: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, não são, não eram, eram fraudulentos, não é? Enganando as pessoas, fingindo-se apóstolo de Cristo. E Paulo diz: isso não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça. Ele está usando, né, roupas, parece, né? Oh, veja, ali vai o homem de Deus. Não é. É uma pessoa disfarçada que ele parece Já não faça pastor. barulho. Ele se faz
pastor de igreja. Não é, mas é, não é? Então, portanto, isso também não é de surpresa, porque os servos de Satanás, os ministros de Satanás, os demônios, finjam que são servos da justiça. Não são, mas fingem que são. O fim deles será o que as suas ações merecem. Quem finge ser anjo de luz ou servo de Jesus, mas não é, ele vai receber o que merece. Satanás, sabe o nome Satanás significa, né? Enganador, ou mentiroso. Pai da mentira, João 8:40 a 45. Por acaso ele vai conseguir enganar algumas pessoas, se apresentando como um anjo de luz ou um servo da justiça? Com certeza. Absoluta. Ele chama Jesus de Senhor, Senhor, como você sabe. Será que muitos vão seguir por este caminho largo, liso, fácil? Quantos seguirão o caminho que é difícil achar e porta estreita, caminho difícil? Poucos vão achar e menos ainda vão caminhar por este caminho. A Bíblia diz, né, no primeiro século, ou seja, 2000 anos, que alguns vão abandonar a doutrina cristã original, que Paulo ensinava, que os apóstolos ensinavam na Bíblia. Apóstolo Paulo escreveu para jovem evangelista Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 1, dizendo: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Agora, eles vão abandonar seguindo espíritos enganadores. O diabo, seus servos, os demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Uau! Que doutrinas foram essas, né? De espíritos enganadores, de doutrinas de demônios. Eles se chamam cristãos? Não são. Se chamam apóstolos? São mentirosos, fraudulentos. Diz a Bíblia, eu não estou inventando essas palavras, é de Deus. Ele continua para descrever exemplos de doutrinas de enganadores, falsos profetas, doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens, não de Deus, de homens hipócritas, fingidores. Fingem, né? Hipócritas, atores. A palavra hipócrita significa uma pessoa que finge que é alguém que não é, não é? Como um ator. Ele finge ser cristão, mas não é. É mentiroso. É hipócrita. Que tem a consciência cauterizada. Ele já esqueceu a doutrina de Deus. Opa, uma lição nossa, duas na realidade. Doutrinas esquecidas. Esqueceram. Eles agora só ensinam
de espíritos enganadores, de doutrinas de demônios. Ele vai começar agora a fazer exemplos. Proíbem o casamento. Eu conheço, você conhece, nós conhecemos aquela igreja que proíbe casamento para certas pessoas na sua igreja, não é? Conhecemos. E isso é doutrina de demônios? É sim. Você já sabe muito bem o bate-papo do povo sobre aquela igreja e aqueles que são proibidos a casar, não sabe? Você sabe. Eles vivem em adultério. Não todos, é claro. Ixi. Cometendo atos sexuais com crianças. Você conhece, está nas notícias sempre, sempre. Poxa, a Bíblia diz que isso é uma doutrina de demônios. E agora podemos ver por quê, não é? Porque homens são fracos, não é? Doutrina número 2, que é doutrina de demônio, é o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade, não é? Seria bom nós fazermos uma lição sobre essas coisas. No Velho Testamento diz, não pode comer, não pode beber, não pode tocar, etc, etc. E nós vamos estudar isso um pouco mais em outra lição. Mas isso é uma doutrina de demônios. É uma doutrina de espíritos enganadores, diz apóstolo Paulo. Você acredita nele? Que as palavras dele vêm de Deus? 1 Coríntios 14, versículo, o que é? 38, diz, as coisas que eu lhes escrevo é mandamento do Senhor. Acredita? Ele diz que é do Senhor, o que ele fala, o que ele escreve. Essas são doutrinas de demônios, ensinos de espíritos enganadores. Agora, para 2 Timóteo 4, versículo 1 a 3, preste bem atenção. Essas são palavras muito importantes. Como eu estava falando antes sobre as doutrinas mudam, mas mudam lentamente. Aliás, tão lentamente que nem percebe que está mudando. As mudanças vêm lentamente. Você ponha o sapo dentro da panela de água e ponha a água para esquentar. Ele não pula, pois ele acostuma lentamente à temperatura. Aí você vai aumentando lentamente a temperatura, aumentando um pouco e com o tempo ele morre sem pular da panela, pois ele acostuma. Também as doutrinas mudam e acostumamos e nem percebemos. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Uau! Não é? Que importância ele está colocando naquilo que ele vai falar. Ou seja, jovem evangelista Timóteo, preste bem atenção. A verdade é que, segundo Timóteo, é as últimas palavras do apóstolo Paulo
para seu filho na fé, filho espiritual na fé, são as últimas palavras dele para Timóteo, que ele está escrevendo. E ele sabe disso. Então, por isso, ele está dizendo, Timóteo, eu tenho algumas palavras, as minhas últimas palavras para você, que são essas. Preste bem atenção. Pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, Timóteo prega a palavra quando eles querem ouvir e quando eles não querem ouvir. A tempo e fora do tempo. Pregue a palavra. Não para de pregar a palavra, Timóteo. Mas, Paulo, eu, tímido Timóteo, eu pregar a palavra, eles não querem ouvir. Eles querem o que querem. Não querem ouvir o que Deus quer. Querem ouvir o que eles querem ouvir. Mas, Paulo, como é que eu vou falar, pregar a palavra? Eu sou jovem evangelista. Eles são mais velhos do que eu. Pregue a palavra, Timóteo. Mesmo assim. Não importa. Há tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Repreenda. Eu repreender? Eu sou jovem tímido. Pregue a palavra, Timóteo. Quando eles querem ouvir e quando eles não querem ouvir. Repreender, Timóteo. Corrija, Timóteo. Corrija. Eu, jovem tímido. Prega a palavra, Timóteo. Repreenda, corrija, exorta. Exorta é implorar. Implorar. Não apenas exigir, né, repreender, corrigir, mas implorar. Exorta com toda a paciência. Não desista, Timóteo. Prega a palavra. Eu sei que eles não querem ouvir. Repreenda e prega a palavra mesmo assim. Corrija. Exorta, Timóteo, com grande paciência e doutrina, ensino. Continua a ensinar. Eles não querem? Mesmo assim, pregue. Paulo deu tanta ênfase, eu creio que eu devo escutar. Este terceiro Timóteo, né? E você deve pregar a palavra sem desistir, com grande paciência, repreender. Você pode pensar, mas eu conheço pouco a Bíblia. A palavra ainda é a palavra, que é a palavra de Deus. É a palavra de Jesus. É a palavra do Cristo, Rei dos Imperadores. Imperador dos imperadores. Igual a Deus. Pregue a palavra de Deus, não dos homens. Pois os homens estão procurando outras coisas. Timóteo, eu sei que eles não querem. Eu sei disso. Eu sei que eles não querem te ouvir. Querem te mandar embora. Perseguir. Timóteo, eu conheço isso. Eu conheço a perseguição. Nosso Senhor Jesus conhece bem perseguição até a morte. E logo Paulo vai morrer também.
Pois virá o tempo. Por que pregar a palavra sem parar, sem desistir? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportar. Eu desisto, não suporto mais. Não é? Não suportarão a sã doutrina. Ou ensinamento saudável. Pelo contrário, sentindo coceira no ouvido, segundo os seus próprios desejos, juntarão professores, mestres para si mesmos. Eles vão achar quem prega o que eles querem ouvir. Recusarão a dar ouvidos à verdade. Existe a verdade? Existe. Não. Não existe 47 mil verdades diferentes que entram em choque um com o outro. Não, não. Não. Existe da mesma maneira que existe uma só igreja, há uma só verdade. Segundo os próprios desejos, eles vão achar professores que ensinam o que eles querem. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, mentiras, falsos doutrinas. Isso foi no Velho Testamento também, Isaías 30, 9 a 11. Este povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões. E dizem aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Deixa esse caminho, abandonem essa vereda e parem de nos confrontar com o Santo de Deus. Parem de nos confrontar, não é? Parem de falar a palavra. Hoje em dia existem tantas divisões. Cada pessoa está querendo coisas do seu jeito. Cada pessoa. Hoje em dia está sendo pregado o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Não é verdade? É. O que Paulo profetizou está acontecendo. O que está acontecendo é o povo quer ouvir o que o povo quer. Me ajude a entender como é que as pessoas escolhem a igreja que vai frequentar. Ah, eu vou para a igreja que obedeça a Deus? É? Não. O que vai acontecer é que eles vão abandonar o que Deus quer e procurar quem ensina o que eles querem. Eu tive uma vizinha do apartamento vizinho de nosso apartamento lá em Salvador, na Bahia. Estudamos o curso Deixe a Bíblia Falar com ela. E quando chegou no fim, eu implorei para ela se entregar a Jesus, fazer o que Jesus manda e não o que o povo manda, não o que as igrejas mandam. Faça o que Jesus manda. Sabe o que ela respondeu? Opa. Ela disse: bem, eu vou na minha igreja porque eles me deixam fumar e beber e fazer farra. É por isso que eu vou lá. Por que as pessoas escolhem as igrejas que pregam o que eles querem ouvir e não o que
Deus quer. Falando nisso, e a minha igreja? E a sua igreja? Ensina, prega, pratica o que exatamente? O que Deus quer ou o que o homem quer? Segundo Tessalonicenses 2, 9 a 12, diz, a vinda desse perverso, ou pecador, é segundo a ação de Satanás com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Por quê? Porque eles rejeitaram o amor à verdade. Não amam a verdade. A verdade. Não amam a verdade. Amam o que eles amam. Amam o que eles querem. Essa verdade que eles rejeitam amar podia salvar eles. Por essa razão, Deus lhes enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creem na verdade, não amam a verdade, não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, amam a desobediência a Deus. Em Jeremias 14, versículo 14, então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões da sua própria mente, não da mente de Deus. Eles estão dizendo que são profetas. Não são. Talvez são alguns que são profetas, mas alguns, pelo menos, estão dizendo o que eles pensam. Não é de Deus. Paulo encontrou com os presbíteros de Éfeso e disse para eles, cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Por favor, preste atenção. Eu sei. Depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Por favor, escuta. Eles não vão poupar o rebanho. Lobos matam e comem as ovelhas. Por favor, preste atenção. Dentro vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos atrás deles, não atrás de Cristo, não atrás de Deus. Torcerão a verdade. Será que aconteceu? Está acontecendo em nossa vida hoje? Com certeza. O apóstolo João também diz em 1 João 4:1, amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, e se muitos já saíram pelo mundo, agora, 2000 anos depois, já saíram muito mais, não é verdade? Como então que vamos examinar os espíritos? É com a nossa Bíblia em mãos, Bíblia aberta, para ver se ele está
falando a verdade, né? Vamos ser pereanos, nobres. Eu agora tenho uma questão. Cada uma das nossas telas são diferentes, mas olhando para a sua tela ali, quanto mede essa linha? Mais ou menos? Na minha tela, ele mede, eu estou dizendo, aproximadamente 25 centímetros. Talvez na sua tela está medindo 80. Ou outro vai dizer, não, é 1 metro mesmo. Ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos chegar à verdade fazendo uma votação, né? Quantos acham que é 25 centímetros? Né? 1, 2. Quantos acham que é 80 centímetros? 1, 2, 3. Quantos acham que é 1 metro? 4, 5, 6, 7. Ok. O que ganhou foi 1 metro. Pronto. A linha é 1 metro. Já sabemos a verdade, não é? Pois votamos? Pergunta. É assim que nós chegamos à verdade? É assim que nós chegamos à unidade? Votando? 25, 80, 1 metro. Será que pode ser todos estes errados? Podem ser todos corretos? Não pode. Pode ser 80 e 1 metro ao mesmo tempo? Não pode, não é? Podem estar todos errados? Não podem ser todos corretos? Se estiver correto, 1 metro, todos os outros estão errados. Agora, como é que chegamos à verdade? Não é? Como podemos chegar à palavra final? A verdade, não é? Pois existe uma verdade. Se nós não seguimos, nós estamos seguindo o quê? Doutrinas de demônios, não é? Como vamos unir? Votando? Como vamos chegar à verdade que nos una para sermos todos unidos? Tudo bem. Nós pensamos 25, 80 ou 1 metro. Como vocês sabem muito bem, votar não é a maneira de chegar à verdade. Não é, mas é assim que nós temos feito. E agora nós temos 47 mil denominações, porque votamos. Ou um grupo exclusivo votou, não é? Na minha tela aqui, eu disse 25 centímetros, porque a minha tela é um pouco grande, mas na tela pequena é 11 centímetros e meio. Agora nós sabemos a verdade. Há uma só verdade. Ou a linha é isso, ou aquilo, ou aquilo. Não pode ser mais do que uma resposta. Há uma resposta verdadeira e todas as outras estão erradas. Amém ou não amém? Isso é fundamental. Como você pode ver, é o motivo que nós temos 47 mil denominações. Pois nós estamos tomando nossas decisões baseado nas nossas opiniões ou votações, ou apenas nossas tradições, não é?
Então, nós temos que abrir os nossos olhos e ver o que a Bíblia diz. Deus tem uma só verdade. E nós temos que aceitar a verdade de Deus e nada mais e nada menos. 1 Pedro 2, 1 a 3, apóstolo Pedro, 2 Pedro 2, diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Novamente, Paulo profetizou, agora Pedro está profetizando a mesma coisa. Entre vocês surgirão falsos professores. Pode ser eu, tem que verificar. Estes introduzirão secretamente heresias, mentiras, destruidoras, não são inofensivos, são destruidoras. Perecerão, serão perdidos. Eles chegam até a negar o soberano que os resgatou. Eu não conheço ele. Eu juro que, como Pedro não falou, negarão Jesus. Isso vai trazer a si mesmo repentina destruição, perdição, não salvos, perdidos, trazendo repentina destruição sobre estes mentirosos que levantam heresias destruidoras. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, porque é o caminho mais largo e mais fácil. Todo mundo vai querer, pois é mais fácil. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Eles vão rir. Eles creem tal coisa, rindo daqueles que creem a verdade. A mulher não pode falar na igreja, pregar, ensinar, dirigir a igreja. Eles pensam que a mulher não pode falar na igreja. Vão difamar os do caminho da verdade. O que é que Deus diz? E o que significa? Ele diz, versículo 3, e sua cobiça, em sua cobiça, tais mestres os explorarão, vão tomar o seu dinheiro em cobiça. Você conhece alguns cobiçosos? Pastores cobiçosos? Eu conheço. Tais mestres os explorarão, cobiçosos explorando com histórias que eles inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Opa, puxa. Uau, Timóteo, você está realmente vai colocar esse slide aqui sobre os maiores pastores do mundo, líderes de algumas das maiores igrejas do mundo. Eu fico chocado de ver a riqueza destes riquíssimos. Alguns até têm o seu próprio jato, não é? Esses valores estão em reais brasileiros. Você conhece, né? Pelo menos alguns. Incrivelmente ricos.
absurdamente ricos. E eu fico pensando, quando Jesus aparecer, poxa, estes vão passar muita vergonha. Talvez Jesus vai dizer, mas o filho do homem nem casa tem, nem cama tem, nem travesseiro para deitar a sua cabeça tem. Por que vocês são tão ricos? Absurdamente ricos. E Jesus nem cabeça, nem travesseiro tem para deitar a sua cabeça. Estávamos vendo um pouco sobre aquele que são cobiçosos, que exploram o povo, como a Bíblia disse que aconteceria. Marcos 7, 4 a 13 diz: quando chegaram à rua, não comeram, não comem sem antes lavar as mãos, né? Os fariseus, os saduceus. E eles observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos. Em vez de comer com o alimento com mãos impuras, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, Isaías dizendo, este povo me honra com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Uau! Longe de mim. Em vão eles me adoram. Eu nem me importo com a adoração deles. Eu conheço o coração deles. Eles não me amam. Eles só querem dar dízimo para ficar rico, não é? Eu não aguento seus dízimos, as suas ofertas. Não suporto, diz Deus. Eles preferem os ensinamentos dos homens. O que eles estão seguindo é os ensinamentos dos homens, não de Deus. Vocês, Jesus diz sobre eles, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Por que vocês fazem isso? E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus para poder vocês obedecer às suas tradições. Pôr de lado o que Deus fala para fazer o que homem fala. Por que você faz isso? Em vão me adoram. Diz Deus. Marcos 7, versículo 13, agora diz assim: vocês anulam a palavra de Deus. Ponha de lado, né? Não nos importa com o que Deus diz. Por meio da tradição. Obedecem o que o homem diz e joga fora, anula o que Deus diz. Vocês fazem muitas coisas como essa. Segundo Pedro 3, 15 a 17. Tenham em mente a paciência do nosso Senhor, o que significa? Significa para nós salvação, né? Deus esperando chegar ao fim, não é?
como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria de Deus que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas coisas, desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para que para a própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não seja levado pelo erro dos que não têm princípios morais, nem parecem, nem percam a sua firmeza e caem. A solução é obedecer ao que eles dizem. Tomem cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas, não é? Tome cuidado, ah, por favor. Eles, os apóstolos, Jesus fala muitas vezes isso. O primeiro século é hoje pior ainda. Jesus tem toda a autoridade, então ele diz com toda essa autoridade: vá, faça discípulos de Jesus e de todas as nações, batizando-os, mandando eles a aceitar Jesus. Não, não. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, ordenei, ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O que fazer com as pessoas que rejeitam a palavra? Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, colocam escândalos, obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, né? Paulo ensinou, apóstolos ensinaram. Afastem-se deles, afastem-se deles, afastem-se deles. O quê? Afasta-se deles. Divisão não é a vontade de Deus. Desagrada a Deus. Nós devemos buscar unidade, a verdade de Deus. Faça um compromisso hoje comigo, por favor, para não fazer divisão, voltar à Bíblia, jogar fora as palavras dos homens, as tradições dos homens. E fica só com o que Jesus manda, com o que Deus manda. Essa é a solução. Por favor, exige de todos o que Deus exige. Nunca exige o que Deus nunca exige para ser salvo. Levante-se, age, promova unidade, faça de tudo para manter a unidade, não é? Rejeite qualquer ensino ou prática que não está na Bíblia. Você está disposto? Aceita. Mas aceita mesmo? Disse uma vez, não se lembra quando você disse: Jesus é Senhor, declarou aquela confissão: Jesus é Senhor. Eu espero que podemos voltar à Bíblia. Eu espero que podemos voltar a Deus. Amém? Amém. Amém. Irmãos Amém. de Licoar, a igreja de Licoar, por favor, escolha algum irmão para dirigir a nossa oração e logo faremos perguntas. Abre
Oremos. Ah, pronto. Oremos. Oremos. Graças a Deus, nosso Pai Celestial, que estás no céu e na terra, tu que és o Criador de todo o universo. Obrigado pela sua misericórdia e compaixão de guiar nossas vidas e de nos dar a melhor oportunidade de aprendermos a sua palavra. Neste momento, Senhor, pedimos a sua presença pelo Espírito Santo, que esteja nas nossas almas, que esteja com as nossas vidas, ainda esta tarde ou esta noite em que nós queremos percorrer, até o dia de amanhã, clareia receberemos com a sua glória. Neste momento, pedimos ao Senhor que seja conosco, pelas todas as palavras que ouvimos e recebemos neste momento, para que possa instruir nosso coração, a nossa vida, para que possa instruir os nossos caminhos, guiar-nos segundo a sua mão, guiar-nos segundo a sua vontade, para que possamos receber esta vida que proclamaste está convosco no vosso santo reino nos céus. Deixamos nas suas mãos que pedimos que seja conosco em todos os momentos. Em Cristo Jesus, nós que pedimos, nosso Salvador. Amém. Amém. Muito, muito obrigado. Eu dou graças a Deus por todos vocês.